Olhe para essa pessoa linda e maravilhosa e cheirosa que está do seu lado. Fala, seja bem-vindo a Tabernáculos. Se ela não te responder, dá uma cutucada bem forte aí na costela e fala, seja bem-vindo a Tabernáculos. Amém? Gente, festa de tabernáculos representa que todos aqueles que estiverem presentes na festa de tabernáculo, há uma promessa da parte de Deus. E a promessa que Deus tem para todos aqueles que celebram tabernáculos é que essa bênção será específica para a família. Então eu quero declarar que a sua casa, a sua família será bendita nessa terra em nome de Jesus Cristo. Amém? A sua família será uma família próspera e a sua família vai viver o sobrenatural do Senhor em nome de Jesus. Só pelo fato de você estar em tabernáculos, você já tem direito aí de uma grande colheita. Posso ouvir um amém? Então dê uma salva de palmas bem forte a Ele. Glória a Deus. Amém? Muito lindo essa apresentação dessas crianças. E talvez, eu acho que, tenho quase certeza que a Bruna, a Luana, a Bárbara, as meninas que dançaram aqui, elas não imaginavam qual será o tema de tabernáculos de 2021. Vocês sabiam ou não? Cadê as meninas? Sabia? Para 2021? Não, né? Tempo de Elias. Amém? Ou os dias de Elias. Esse será o tema de tabernáculo para 2021. Então, em 2021, nós vamos viver aí os dias de Elias. Amém? Então, são proféticos. Os dias de Elias fala dessa abertura do caminho aí para que entre o Rei da Glória. Tá bom? E nessa noite, tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Amém? Não tem ninguém nos visitando? Levanta a mão aí para me ver. Todo mundo já esteve aqui na igreja? Eu estou vendo rostinhos diferentes aqui. Já vieram em culto aqui? Amém. Então dá uma salva de palmas para eles, porque eles retornaram hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, Deus tem uma palavra poderosa para nós. Dá para acender essa última luz aí, Paulo? Deus tem uma palavra poderosa para nós, porque o tema dessa festa de tabernáculos é preparando o caminho para o Senhor, preparando o caminho para Jesus. Então, algo interessante que Deus ele tem falado nesses dias para nós, é exatamente uma geração que vai se levantar, que vai abrir o caminho para que o Rei da Glória, ele entre. Amém? E essa geração somos nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Olha para essa pessoa aí e fala assim, você vai ser essa pessoa que vai abrir o caminho para que Jesus possa entrar na vida de outras pessoas. Amém? Mas nós só vamos fazer isso se nós entendermos o tamanho desse Deus. Quem é o nosso Deus de verdade? Por que às vezes as pessoas, elas não levam em conta o que significa a grandeza de Deus ou o nome de Jesus? Porque elas ainda não compreenderam o tamanho desse Deus. O nosso Deus, ele é muito grande, ele é muito poderoso. Amém? No livro de Isaías, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 43, Isaías, capítulo 43, do versículo 1 e versículo 7. Colocou aqui, Samuel? Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 7. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá em teu lugar. Visto que fostes precioso aos meus olhos,
também fosse honrado. Eu te amei, e assim te dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. Versículo 7. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e os formei também, e os fiz. Amém? Até nesse versículo 7, e nós vamos falar algumas coisas nessa noite, que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Só que a primeira pergunta que eu queria fazer para você nessa noite: você acredita que Deus existe? Vou fazer essa pergunta de novo. Você acredita que Deus existe? Sim ou não? Sim. No livro de Êxodo, capítulo 3, não precisa abrir. No capítulo 3 do livro de Êxodo, Moisés tem um encontro com Deus num vale, no meio de uma montanha. E Deus aparece para ele numa sarça ardente. E fala para Moisés que ele iria trazer livramento, ele iria livrar o teu povo das garras de Faraó. E naquele momento, no diálogo entre Moisés e Deus, surge uma dúvida na mente de Moisés. E ele fala para Deus assim: e se te perguntarem quem eu sou, o que eu vou dizer para Faraó? E Deus falou para ele assim, diga que eu sou o que sou. Então olha para essa pessoa que está ao seu lado, fala assim: Deus é o que Ele é, e ponto final. Amém? A outra pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: você sabe por que Deus criou o mundo e tudo que há nele? Você já parou para pensar por que Deus criou o mundo? Nossa, que silêncio. Deus criou o mundo. Uma resposta bem curta. Deus criou o mundo para a sua glória. Amém? Tudo que Deus criou é para a sua glória. Olha só o que está nesse texto de Isaías, no capítulo 43, no versículo 6, da parte B, até o versículo 7, ele diz assim: traga meus filhos de longe, minhas filhas desde os confins da terra, todos que são chamados pelo meu nome, que criei para a minha glória e que formei. O porquê que ele usa essa palavra aqui? Ele diz assim: eu criei, eu formei e eu fiz. Para quê? E ele está dizendo aqui, para a minha glória. Então olha para essa pessoa linda, cheirosa e maravilhosa. Fala assim: meu irmão e minha irmã, você foi criado, você foi formado, Deus te fez para a glória dEle. O nosso objetivo é glorificar e exaltar o nome desse Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, olha só: criou Deus, pois, o homem à sua imagem de Deus, criou o homem, mulher, e os criou. Homem e mulher, e os criou. Nesse simples versículo aqui, nós detectamos algo que chama a nossa atenção. Quando Deus usa a figura da imagem, Ele fala assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Eu quero que você entenda nessa noite que todas as imagens que são erguidas, elas são erguidas para exibir ou para mostrar algo original, para apontar algo original, para glorificar algo original. Então Deus fez o homem à sua imagem, para que o mundo se enchesse de refletores de Deus nessa terra.
Deus criou você, Deus criou a sua família, para você ser um refletor nessa terra, para você mostrar a glória de Deus nessa terra. É isso que nós precisamos entender como igreja. Preste atenção, gente. Preste atenção. São 7,5 bilhões. Repita comigo assim: 7,5 bilhões de espelhos dessa terra. É a população da terra, 7,5 bilhões. Já passou um pouquinho disso. É a população da terra, do planeta Terra. Então significa que tem 7,5 bilhões de espelhos refletindo a glória de Deus nessa terra. Tudo que Deus fez nessa terra foi para que o nome dele fosse glorificado. Olha para essa pessoa e diz assim: meu irmão, você é a imagem de Deus. Você é a glória de Deus nessa terra. Ah, essa pessoa não está acreditando não. Dá um cutucão na costela. Fala: você é a imagem de Deus nessa terra, meu irmão. Se alguém fala para mim que eu sou a imagem de Deus nessa terra, eu dou um salto, eu dou um pulo, porque eu sou a imagem de Deus nessa terra. Está muito fraco esse amém. Fala de novo: amém. Amém. Mais alto: amém. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte a ele. Ah, gente, se vocês conseguirem receber essa palavra na empolgação que Deus falou no meu coração, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu sei que para entender isso eu vou precisar de revelação. Para mim entender o que Deus falou ao meu coração, eu precisei de revelação. Para você entender o que Deus vai falar nessa noite, você vai necessitar de revelação de Deus. Então põe a mão na sua cabeça e fala assim: Deus, me revela nessa noite a tua glória. No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, os anjos clamam, diz assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele diz assim: toda a terra está cheia da glória do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem bilhões de portadores da imagem humana da glória de Deus nessa terra. Só que eu quero que você entenda que não são apenas humanos, não são só os humanos, mas também toda a natureza de Deus glorifica o grande eu sou. Tudo que Deus fez foi para glorificar o nome dele. Eu não sei aqui, hein? No meu caso, eu morei no interior. Mateus, cadê o som? No meu caso, eu morei no interior. E quando a gente era jovem, eu lembro que no verão, sabe aquele verão? Você saía à noite e olhava no céu. Você não conseguia mensurar quantas estrelas tinha no céu. Está certo que aqui no Guarujá, não sei se é a poluição que pega de São Paulo, que você não vê a plenitude, a grandeza que tem quando você está no interior. Eu me lembro que quando eu e minha esposa, nós tivemos a oportunidade de estar em Israel. Israel parece que, os céus de Israel parece que são mais baixos que os nossos aqui. Parece que quando você está em Israel, parece que os céus estão sobre a sua cabeça. E nós pegamos uma noite tão estrelada lá em Israel. Amém? Que aquilo mostrou no meu coração qual era de fato a grandeza de Deus. E olha que as estrelas, amém? Essa imensidão de estrelas não é nada perto daquilo que nós estamos vendo. Amém? Porque essa galáxia é muito grande, a Via Láctea, né? Ela é muito grande demais. Então tem muita coisa, por isso que a palavra do Senhor diz que toda a terra está cheia da glória do Senhor. O mundo, ele deslumbra a glória do Senhor. Eu estava vendo uma matéria, porque quando eu estava preparando essa palavra aqui, eu estava vendo uma matéria de um astronauta. Quem gosta aí de física? Física quântica? Eu estava vendo a história de um astronauta e eu comecei a pesquisar. E eu vou colocar exatamente do jeito que está na matéria. Amém? Na matéria, pesquisando, está escrito assim: Neil deGrasse Tyson,
astrônomo americano, ou norte-americano, que publicou a Astrofísica para Gente com Pressa. E aí ele tem um livro, né? Uma viagem rápida e iluminante ao cosmos. E aí ele relata que há mais estrela no universo do que os grãos de areia em qualquer praia. Que existe mais estrela do que segundo, desde que a Terra se formou, mais estrelas do que palavras e som algumas vezes pronunciada por todo ser humano que já viveram até hoje. Vocês conseguem fazer as contas aí? Por isso que quando Deus, ele tem um encontro com Abraão, ele chama Abraão e manda Abraão sair para fora e fala assim: Abraão, olha para o céu. E estava naquelas noites, e ele falou assim: contra Abraão as estrelas dos céus, se é que você consegue, assim será a sua descendência. Amém? Mas o que eu entendo aqui? Por que esse físico aqui, esse astrofísico aqui, ele fez esse relato, que existe mais estrelas do que qualquer palavra já falada na terra. Existe mais estrela do que qualquer areia que existe na praia. Por que isso, gente? Porque a Bíblia nos ensina em Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus, gente. Amém? Todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Não só os homens glorificam o nome do Senhor, mas os céus glorificam o nome desse Deus. Coloque para mim aí Salmos 19. Eu quero mostrar para você isso. Salmo 19, versículo 1, 2 e 3. Coloca aí, bem rápido. Salmo 19, versículo 1, 2 e 3. Bem rápido. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Versículo 2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Versículo 3. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz, tanto no céu como na terra, todos ouvem a voz de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, gente. Vocês estão comigo aí ou não? Sim ou não? Então, olha para esse teu irmão e fala assim: meu irmão, se os céus proclamam a glória do Senhor, por que você está com a boca fechada nessa noite? A Bíblia diz: se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Cada minuto de silêncio seu é um minuto de exaltação da natureza para Deus. A Bíblia diz que os anjos ficam 24 horas dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vocês conseguem entender isso? Deus nos criou para a glória, para o poder e para a majestade dEle. Você é importante para Deus, meu irmão. Se você descobrisse isso de fato, você nunca mais ia ficar aí panguando de um lado para o outro. Quem conhece essa palavra, panguando? É minha gíria que eu uso. Panguando é meio de bobeira de um lado para o outro, sabe? Fica assim, não sabe o que é da vida. Quando você descobre quem é Deus de fato, há um despertar muito grande dentro de você. Vocês estão comigo aí ou não? Sim ou não? Se a terra, meu irmão, se alguém te perguntar assim, eu acho que alguém já perguntou isso para você, por isso que eu vou falar isso para você. Alguém já perguntou assim para você assim, ó: a terra é o único planeta habitado pelo homem? Você já conversou com alguém que fez essa pergunta para você? A terra, somente o planeta Terra é habitado pelos homens, por seres humanos? Só aqui na Terra que existe habitantes racionais? E entre as estrelas? Por que o universo tão grande
e tão vazio. Por que Deus criou tudo isso aqui, gente? Esse negócio grande, grande, grande. Não se trata de nós. Repita assim comigo. Não se trata de nós. É sobre Deus. Amém? Deus não criou o mundo, o planeta para o homem. Não se trata de nós. Se trata dele. Porque tudo que Deus faz é bom e perfeito e agradável. Quando Deus criou o homem, e Ele viu que o homem parecia com Ele, Ele disse, isso é muito bom. Amém? Ele criou os céus, Ele fez separação das águas. Eu queria ter passado um vídeo aqui. Se trata de nós. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Eu não sei se está baixo, Mateus, eu estou. É sobre Deus. Deus nos criou para nós conhecê-lo, para nós amá-lo e para nós mostrarmos Ele. Estão entendendo? Deus te criou para você conhecer Ele, para você amar Ele e para você mostrar para todo mundo quem é Ele. Foi para isso que Deus te criou. A Bíblia fala que o universo está declarando a glória de Deus. A razão, meu irmão, para que eu e você existimos ou vivamos nessa terra aqui, é para nós vermos essa natureza, é para nós vermos tudo que Deus criou e ficar embasbacado com tudo isso, sem saber entender como tudo isso foi criado. Amém? Quando você começa a descobrir essas coisas, você começa a viajar nesse negócio, e você passa a entender que Deus é muito maior do que você imagina. Deus é bem maior do que você imagina. Quanto mais você entra nas profundezas para conhecer Deus, para conhecer a intimidade de Deus, mais você descobre o tamanho dele. Enquanto eu não entro para descobrir quem é Ele, eu não consigo entender isso. Mas quando eu passo a buscar esse conhecimento, eu não estou dizendo buscar conhecimento na leitura, gente, porque você não conhece Deus na letra, você conhece Deus na intimidade com Ele. A letra é bom, a letra te dá uma direção, mas a letra não te apresenta a Deus. O que te apresenta a Deus é a intimidade com Ele. E através da letra você vai descobrir como ter intimidade com Ele. Amém? Mas a proporção que você tem intimidade, que você conhece esse Deus, você passa a se conhecer e você passa a dar mais valor na sua vida. Olha só o que Paulo relata em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 20. E o versículo 21. Colocou no telão? Romanos capítulo 1, versículo 20, versículo 21. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes os seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se ensoberbeceu. O que eu entendo aqui? A grande tragédia do universo é que, embora eu e você, como humanos, fomos feitos por Deus, feitura dele, imagem dele, para glorificar e exaltar o nome dele, todos nós falhamos. Amém?
Infelizmente, o homem que foi criado para a glória, para a majestade, para a exaltação, infelizmente o homem falhou. No versículo 23, do mesmo Romanos, está lá, versículo 23, eu vou ler aqui para a gente andar depressa. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. É isso que está aqui nessa versão? O que eu vejo aqui? E essa mudança, essa essência, é aquilo que nós chamamos de pecado. Amém? Infelizmente o homem mudou a grandeza de Deus, a imagem de Deus. E o pecado, infelizmente, ele entrou. E o pecado fez separação de Deus. Amém? Só que existe um momento em que Deus faz a revelação para nós e mostra para nós. E chega um momento que nós precisamos nos reconciliar novamente com aquele que nos criou. E a partir do momento que você entra em arrependimento e pede perdão pelos seus pecados, você novamente se firma uma aliança com Deus. E a partir do momento que você firma uma aliança com Deus, com esse grande eu sou, você volta novamente a refletir a glória dele nessa terra. Amém? Porque a única forma de nós deixarmos de refletir a glória de Deus nessa terra é através do pecado. O pecado, ele deixa sem foco. O pecado, ele deixa o espelho sem reflexo. Por isso que o pecado, ele é muito perigoso. Fala para o seu irmão assim: você está entendendo, meu irmão? Vamos voltar aqui para a essência de novo. Eu não quero deixar você triste por causa do pecado. Amém? Quero deixar você alegre nessa noite. Então por que Deus criou o universo? Pergunta para essa pessoa assim. Fala: meu irmão, por que Deus criou o universo? Quem pode me responder aí? Hã? Oi? Só uma meia dúzia que pode responder? Por que Deus criou o universo? Mais uma vez, para quê? É tão simples de responder. Por que a gente tem dificuldade de responder? Será? Olha só o que a Bíblia nos ensina. Eu quero te ajudar aqui nessa noite com bastante versículos, falando sobre a glória de Deus, sobre o tamanho desse Deus. Isaías 40, versículo 4 e versículo 5. Isaías 40, versículo 4 e versículo 5 diz assim: todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, pois a boca do Senhor assim o diz. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória não dou a nenhum outro, nem o meu louvor a ídolos esculpidos. Isaías 44, 23. Comece a cantar, ó montanhas, ó floresta, e cada árvore nela, pois o Senhor redimiu a Jacó e será glorificado em Israel. Isaías 48, versículo 9 e 11. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata,
escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, ó, farei, porque como seria profanado o meu nome? É a minha glória, e não darei a ninguém. Vocês estão comigo aí ou não? Isaías 49:3. Ele me disse: tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. Isaías 60, versículo 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Vários versículos da Bíblia nos relata, nos mostra que o desejo do coração do Pai é ser glorificado em nós. Quando Deus usa o nome Israel, Ele está identificando todos os seus filhos. E você é filho de Deus. Você faz parte do povo de Deus. E essa convicção que tem que estar dentro do teu coração nessa noite, meu irmão. A única forma de nós prepararmos o caminho para que Deus entre, para que o Rei da Glória entre, é tendo essa convicção dentro do coração, que Deus me criou, que Deus me formou para a honra, para a glória e para o louvor dele. Você não foi criado para ficar perambulando por aí. Você não foi criado para ficar perdido. Você não foi criado para ser qualquer pessoa. Você não foi criado para ser um Zé Ninguém. Você foi criado para a honra e glória de Deus. Amém? A Bíblia, ela relata que a glória de Deus, Ele não reparte com ninguém na face dessa terra. Mas Ele criou o homem à sua imagem, para que através de cada um de nós aqui, o nome dele fosse glorificado e exaltado. Vocês conseguem entender isso ou não? Vocês conseguem entender o valor que cada um de vocês tem? Sim ou não? Você tem muito valor para Deus. Você é a obra preciosa de Deus. Quando Deus criou cada um de nós, Ele fez uma perfeição. Olha para essa pessoa e diga para ela assim: você é perfeito diante dos olhos de Deus. Levante a mão para o alto assim. Respira fundo. Repete assim comigo. Fala: eu sou a imagem de Deus nessa terra. Isaías 61, versículo 1 e 3 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que clamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Preste atenção nessa noite, meu irmão. Mateus e Elizabeth, vocês não são iguais. Paulo e Neide, vocês não são iguais. Eu e minha esposa, nós não somos iguais. Cada
Cada um de nós aqui é diferente. Cada um tem uma impressão digital diferente. 7,5 bilhões de pessoas. Não existe uma digital igual. Vocês conseguem entender isso ou não? Olha para essa pessoa. Diga assim para ela: é por isso que Deus criou o mundo. Para que Ele seja glorificado em você, meu irmão. Diga para ele: você é único. Não existe outro igual a você. Você é a imagem e semelhança dEle. Amém? O que Deus chamou, o que Deus escolheu, o que Deus fez é para você, não é para o outro que está do seu lado. É você que vai glorificar o nome dEle nessa terra. Não é o meu irmão que está do meu lado, nem da minha direita, nem da minha esquerda, não. É Deus me chamou, Deus me escolheu para glorificar o nome dEle nessa terra. Eu sou diferente de todos. Bate no peito e diz assim: eu sou diferente de todos. Já parou para pensar o valor que você tem, meu irmão? Sim ou não? Só que eu preciso entender algo nessa noite. Aqui nesse texto aqui, no finalzinho de Isaías 61, ele fala assim: para que Ele seja glorificado. Sim ou não? Eu não posso tomar essa palavra aqui, glorificar ou glorificado, e tratar essa palavra aqui como embelezar. Amém? Pegar o glorificar e mudar ela, tratar ela como uma palavra embelezar. Por que eu estou dizendo isso? Porque embelezar é você pegar um cômodo, sabe, pegar um espaço e começar a pintar, colocar os móveis ali, colocar coisinhas ali e embelezar aquele lugar. Amém? Um lugar que é simples, a gente vai e embeleza aquele lugar aqui. Nós não tomamos um Deus simples, tornamos ele bonito. Vocês estão entendendo ou não? Não é dessa forma que glorifica Deus. Eu pego um Deus aí simples e faço ele ficar bonito. Não. Glorificar a Deus é diferente de você embelezar Ele. Tem momentos da nossa vida que a gente quer embelezar Deus. Deus não precisa ser embelezado. Deus precisa ser glorificado. Amém? Deus não precisa que você mude nada dele. Deus não precisa que você dê ajuda para Ele, para nada. O que Deus quer é que você glorifique o nome dEle. Agora pergunte para essa pessoa: você está preparado para glorificar o nome dEle? Sim ou não? Sim ou não? Gente, quando Deus criou o mundo, Ele não criou por necessidade, Ele não criou por fraqueza ou deficiência, Ele não precisava de nada. Amém? Às vezes, Deus criou o mundo porque Ele tinha falta de alguma coisa. Não. Deus, Ele não tinha falta de nada, Ele não tinha deficiência de nada. Deus criou tudo, porque Deus, Ele é suficiente, completo. Deus não precisa de nada. Porque se você não glorificar Ele, os anjos estão glorificando Ele 24 horas por dia. Será que você é melhor do que os anjos? Mas Deus, quando criou você, Ele falou: esse negócio é muito bom. Eu não acredito que Ele falou isso para os anjos. Os anjos não têm imagem. Os anjos são espíritos. Mas quando Ele criou o homem, na gíria, né? Na gíria, eu imagino Ele ter falado assim: ô trem bom. Não é que esse negócio ficou bom demais. Deus é bom, gente. Então a gente não precisa aí modificar a glória dele, não. Amém? Filipenses capítulo 1, verso 5.
Mais uma vez, olha para o seu irmão e fala assim: tudo que Deus criou é para a glória dele. Tudo que acontece, que já aconteceu, que vai acontecer, é para a glória dele. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança. Quem estava falando isso aqui? O apóstolo Paulo. Ele diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora, como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Aqui tem uma revelação tremenda. Amém? Tem uma revelação de Deus aqui que vai chocar você. Nós não ampliamos a glória do Senhor com um microscópio. Repita assim comigo: nós não ampliamos a glória de Deus com um microscópio. Nós ampliamos a glória de Deus com um telescópio. Por que isso? Porque o microscópio você faz o quê? Você pega algo pequeno, para mostrar que ele é grande, sim ou não? Sim ou não? O telescópio você faz o quê? Você pega algo grande para mostrar a grandeza dele. Eu e você, nós somos um telescópio de Deus aqui nessa terra. Nós pegamos algo que é grande para mostrar a grandeza deles. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e ver o tamanho desse Deus nessa terra. Porque Deus não é algo pequenininho que você precisa pegar um microscópio para tentar enxergar e ver a grandeza dele, não. Nosso Deus é grande, tão grande, tão grande, que você precisa pegar um telescópio e colocar para ver o tamanho da grandeza dele. Cutuca o teu irmão aí, fala: você é o microscópio de Deus nessa terra. Falei telescópio, não é microscópio, desculpa. Você é o microscópio de Deus nessa terra. Amém? Pessoas vão olhar para a sua vida. Cutuca aí, fala: as pessoas vão olhar para a tua vida e vão ver um Deus grande. Sim ou não? Então fala para ele assim, ó. Fala: meu irmão, microscópio é o que vê Deus pequeno, tá? Vocês estão me confundindo aí. Microscópio é o que vê Deus pequenininho. Você olha para algo pequenininho e faz ele ficar grande. O telescópio é que você vê algo grande e faz ele ficar mais grande ainda. Então olha para essa pessoa e fala assim: a partir de hoje, você vai ser o telescópio de Deus nessa terra. Quem acredita nisso aí? Então dê uma salva de palmas ao Senhor. E eu vou ser mais ousado. Vou ser mais ousado nessa noite. As pessoas a partir de hoje, para verem Deus, elas vão te procurar. A partir de hoje as pessoas vão querer conhecer esse Deus. E elas vão te procurar. Porque elas vão ver Deus em você. Porque quando elas olharem para a sua vida, elas vão dizer assim: existe um Deus tão grande na tua vida que não tem como não ver isso. Você tomou posse disso ou não? Sim ou não? Não tem como não ver Deus na sua vida, em nome de Jesus. Deus está mudando isso hoje em nome de Jesus Cristo. Amém ou não amém?
Amém ou não amém? Repita assim comigo: fomos criados para ver a glória. Fomos criados para viver e para ajudar outros a verem a glória. Fomos criados para amar o Senhor. Fomos criados para preparar o caminho para o Senhor. Só um que entendeu lá atrás. 2 que entendeu. 3, 4, 5. Só 5. Nós vamos preparar o caminho do Senhor. Agora você sabe por que tudo existe, sim ou não? Sim ou não? Ou você não sabe ainda? Você sabe, né, por que tudo existe? Só que a questão não é apenas saber porque Deus criou o mundo. Mas por que esse mundo? Amém ou não amém? A questão aqui não é porque Deus criou o mundo, mas por que esse mundo? Por que esses milhares e milhares de anos de história humana, de começo assim tão glorioso, depois uma queda terrível, amém? Porque foi um começo glorioso, aí depois foi uma queda terrível do pecado, amém? Depois foi aí a glorificação do Senhor, a morte dele e depois a ressurreição de Jesus Cristo. Depois chegou aí a igreja e chegou até nós. Por que tudo isso? Por que esse mundo foi feito? Por quê? Não poderia ser em outro lugar, sim ou não? Tem pessoas pagando milhões e milhões aí para dar uma voltinha de bilhões, né? Para dar uma voltinha de foguete aí, de repente nem volta mais. Ah, mas claro, gente, vamos tentar achar. Se vai, não volta mais. É uma viagem sem volta. E diz que tem um projeto aí, diz que eles estão querendo habitar Marte. E algumas pessoas já estão se candidatando. Vai mandar lá alguns casais para Marte para ver se eles multiplicam. Pergunta para o seu irmão assim: por que esse mundo, meu irmão? Por que essa história, meu irmão? Tudo que Deus fez, tudo que Deus projetou, desde a criação do mundo, foi para mostrar a glória do seu Filho Jesus. Tudo estava apontado para Jesus. O objetivo de Deus era um plano traçado por Deus, para que o nome dele, Deus, o Todo-Poderoso, fosse glorificado e exaltado através do Filho Jesus. Por isso que quando você olha tudo isso, você começa a ver a história. Por que passou tudo isso? Por que tudo isso aconteceu? Por que Judas traiu Jesus? Tudo isso já estava planejado. Tudo isso já estava preparado. Para que o nome de Jesus fosse o nome que estivesse sobre todo nome nessa terra. Tudo que Deus fez, tudo que Deus formou, tudo que Deus criou, foi apontando para Jesus. E sabe o que a Bíblia fala? Eu e você somos co-herdeiros de Cristo. Eu e você fazemos parte dessa história de Deus. Eu e você fomos chamados
para glorificar o nome de Jesus Cristo nessa terra. Fala para o teu irmão, você faz parte dessa história. Esse mundo ele existe para a glória de Deus, revelada na obra salvadora de Jesus Cristo. Agora deixa eu falar algo para você aqui bem rapidinho, para nós terminarmos isso aqui. Existem 5 tópicos aqui bem rapidinho para você entender. Amém? O que levou até isso aqui? O que aconteceu? Por que tudo isso estava apontado para Jesus Cristo? Por que o Evangelho de Cristo aponta a glória do Pai através de Jesus Cristo? Amém? E aqui nós vamos aprender aqui, o primeiro ponto aqui, né? O ápice, ou o ponto alto da exibição de Deus aqui, de sua própria glória, era a exibição da graça. Repita-se comigo, exibição da graça. Fala para o teu irmão assim, hoje você vive na graça. Mas cuidado. Efésios capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Vocês entenderam o que eu falei aqui ou não? O ponto alto dessa exibição de Deus aqui, desse planejamento, dessa preparação de Deus aqui, dessa sua própria glória aqui, era a exibição da graça de Jesus. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: Deus nos predestinou para a doação como filhos, por meio de quem? Por meio de quem, gente? Por meio de quem, gente? Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor e a glória da sua bondade ou graça. Então o ponto alto é o ponto final da revelação da glória de Deus aqui. O objetivo aqui da predestinação é que eu e você vivamos para a glória e o louvor dessa graça. Eu e você fomos criados, fomos formados para viver o louvor e a glória dessa graça de Deus. A graça não é para me fazer o que eu quero. A graça não é para fazer assim, dizer assim para todo mundo, hoje eu vivo na graça. Não, a graça ela foi exatamente feita para que o nome de Jesus, para que o nome de Deus fosse glorificado. É através da graça que nós glorificamos o nome de Jesus Cristo. Então olha para o seu irmão e fala, você foi predestinado, meu irmão. Você foi escolhido, meu irmão. Fala assim, Deus te predestinou. Você não está acreditando nesse negócio, meu Deus. Fala assim, Deus te predestinou para a doação, como filho, por meio de Jesus Cristo, meu irmão. Fala assim para o teu irmão, é pela graça que Jesus é glorificado. Segundo, Deus planejou isso, ou melhor, Deus planejou o louvor da glória, da sua graça, antes da criação do mundo. Como eu disse aqui no começo, tudo já estava preparado. Efésios, no mesmo capítulo 1, do versículo 4, diz assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Está certo aí ou não? Sim ou não? O que ele fez ali? Como também nos elegeu nele, antes de... Quando? Antes da fundação do mundo. Tudo isso já estava preparado, meu. Amém? A sua vida, a sua família, os seus filhos, tudo isso já estava preparado. Você já foi predestinado desde a fundação do mundo.
Deus já tinha traçado um plano. Que eu e você, nós iríamos nascer nessa terra para glorificar o nome de Jesus Cristo. Deus já tinha feito tudo de caso pensado esse negócio aqui. A graça não foi uma reflexão tardia em resposta à queda do homem. Não pense que Deus fez isso porque o homem caiu no jardim do Éden. Não. Porque aí seria um Deus muito pequenininho. Porque o homem caiu, agora eu tenho outro plano. Não, já era um plano de Deus. Porque a graça é o cume da montanha da glória de Deus. A graça é o ponto final. A graça é o ápice de Deus. E Ele criou o mundo para a sua glória. Ele planejou o mundo para a sua graça. Vocês estão conseguindo entender isso ou não? Terceiro, o plano de Deus era que o louvor da glória da sua graça acontecesse por meio do seu Filho, Jesus Cristo. No versículo 5, no capítulo 1 de Efésios, diz assim: e ele nos predestinou para a doação como filhos, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Essa predestinação para o louvor da glória de Deus aconteceu, meu irmão, por meio de Jesus Cristo. Lá naquela eterna comunhão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, planejando ali, no início dos tempos, ali bem no comecinho de tudo isso já estava planejado. Já era uma revelação da glória de Deus nessa terra. Já tinha um plano, já tinha um propósito, que Cristo viria para essa terra para glorificar o nome do Pai. Tudo isso já era um plano, já era um projeto de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo 1,9 diz assim: Deus nos chamou para uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por causa do seu próprio propósito e graça. Por que ele fez isso? Por causa do seu próprio propósito e graça, que Ele nos deu em Cristo Jesus, antes do início do século. Estão conseguindo ter a revelação do Espírito Santo? Tudo já estava preparado, gente. Tudo já tinha sido pronto. Desde o início dos tempos, o plano era para a revelação da glória, da graça de Deus, por meio de Cristo Jesus. Quando você vai ler os evangelhos, Jesus sempre apontou o Pai. Jesus nunca chamou a glória para Ele, si próprio. Jesus sempre apontou o Pai. Ele disse assim: eu vim fazer a vontade de quem? Do Pai. Eu vim cumprir o propósito de quem? Do Pai. Eu vim para que o Pai fosse exaltado. Tudo já estava preparado por meio de Jesus Cristo. E o Pai seria honrado e glorificado. Meu irmão, tudo isso já era um plano de Deus. O quarto, desde a eternidade, o plano de Deus era que a glória da graça de Deus atingisse o seu ponto alto na obra salvadora de Jesus Cristo. Aonde? Na cruz. A obra salvadora de Jesus Cristo, o ponto fundamental dela, teria que se encerrar na cruz. Não tinha outro lugar a não ser a cruz. E aí você se pergunta: por que a cruz? Por que a cruz? Por que um sofrimento daquele? Porque tudo já estava apontando para a cruz. Tudo já estava escrito. Apocalipse capítulo 3, versículo 8.
adoraram-no todos os que habitam sobre a terra. E esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o que foi morto desde a fundação do mundo. Cadê o Apocalipse? Colocou Apocalipse 13:8? Ô meu filho, travou aí? Pula isso aí, pula. Não achou ainda, né? Fala para essa pessoa que está ao seu lado assim, ó. O nome do livro da vida, meu filho, já era antes da criação. Fala assim para ele assim: o livro da vida do Cordeiro, que foi morto, era um plano da glória, era um plano da graça, era o plano de Cristo, era o plano de morte, meu irmão. Tudo já estava preparado antes. Você olha para a cruz do Calvário, você olha a história de Cristo e você olha assim: o Cordeiro foi crucificado ali. O Cordeiro foi crucificado antes da fundação do mundo. O Cordeiro já tinha sido crucificado na cruz do Calvário. É forte isso ou não é? Sim ou não? O Evangelho é da glória de Cristo, meu irmão. E o último aqui, o propósito final de criar, de guiar e sustentar esse mundo, essa história, esse louvor da glória, da graça de Deus, tudo isso foi na crucificação de seu Filho, pelos pecadores. Por isso que Apocalipse capítulo 5, versículo 9, até o versículo 13, mostra que por toda a eternidade, nós vamos cantar, nós cantaremos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 13 diz assim: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus, de toda tribo, língua, e povo e nação, e para o nosso Deus fizestes rei e sacerdote. Reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grandes vozes diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, sabedoria e força, honra e glória, e ação de graça. E ouvia toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, que estão no mar, e todas as coisas que neles há, a dizer ao que está sentado sobre o trono, e o Cordeiro, sejam todas as ações de graças e honra, glória e poder para todo o sempre. Tudo isso já estava preparado, já existia uma multidão glorificando e exaltando o nome desse Cristo. Eu quero que você entenda nessa noite que nós, como igreja do Senhor, nós podemos louvar o Senhor por 1000 anos, falar sobre esse Salvador, mas nada que nós diremos será mais glorioso do que dizer: esse foi morto e ressuscitou e resgatou milhões. Nada é mais exaltante ou exaltador do que dizer: aquele que foi morto e ressuscitou. Ele ressuscitou para te resgatar, meu irmão. Ele te ressuscitou para dar vida.
todas as coisas foram criadas, guiadas e sustentadas para a glória de Deus. Ele atinge o ápice de tudo da sua glória através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, seu Filho, ele atinge o ápice da glória dele. A glória de Jesus é o que reflete a história de tudo que Deus criou nessa terra. Vai ficando de pé no seu lugar. Aleluia, Senhor. Nós vamos preparar o caminho para que o Senhor Jesus Cristo entre.